Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Como é que está todo mundo aí? Todo mundo bem? Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos fazer os últimos dois capítulos, o 13 e o 14. Não é grande, porque o assunto, na verdade, é o mesmo. E então nós vamos fazer como sempre temos feito. Nós vamos falar o que quer dizer cada um desses capítulos e depois nós vamos ler. O capítulo 13 vai falar da ira de Deus contra Israel, né? Na verdade, vai mostrar o peso final do pecado, irmãos. É isso que nós vamos ver aqui, o peso final do pecado. Porque nós estamos acostumados com um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus que sempre nos perdoa, nos dá oportunidade. Só que tudo nessa vida tem um final, né, irmãos? Tudo tem um final. Nossa vida tem um final, né? E aí, a forma como Deus nos encontrar nesse final é que pode ser um problema. Se Deus nos encontrar fiéis, glória a Deus, vida eterna. Mas se Ele nos encontrar infiéis ou na prática do pecado, é aí que mora o perigo, né, irmãos? Então, o que nós vamos ver no capítulo 13 é esse, que o peso final do pecado é um. A gente sabe, né, porque a Bíblia vai dizer para nós que o salário do pecado é a morte. Então, ou seja, o pagamento, o que vai acontecer numa vida que insiste no pecado, vai ser ruim. Então, o que nós vamos encontrar nesse capítulo 13? Um colapso, né? O colapso, na verdade, inevitável. Inevitável por quê? Porque ao longo do livro de Oséias, assim como foi também nos outros livros que nós estudamos dos profetas, Deus está avisando o povo para eles parar, largar o pecado, largar a idolatria, largar a maldade. E aqui no livro de Oséias, então, o povo de Israel estava próspero financeiramente, estava tudo bem, né? Estava muito próspero, porém estava muito distante de Deus. E aí a gente está vendo que, às vezes, a gente confunde prosperidade com bênção de Deus, né? A gente confunde riqueza, confunde saúde, como se tudo estivesse bem diante de Deus. E não quer dizer isso, é o que nós estamos vendo no livro de Oséias. O povo estava bem estabelecido, o povo tinha o que comer, estava tudo muito bem. Porém, o povo estava distante de Deus. Então, havia uma crise religiosa, uma crise política e uma crise de caráter, porque o povo estava maltratando uns aos outros. Então, o povo estava distante de Deus. E aí, o colapso é inevitável. Quando alguém insiste em caminhar nesse caminho aí, nessa direção, o colapso é inevitável. Então, nós vamos ver que o texto que nós vamos ler vai mostrar: Israel rejeitou a Deus como rei. E por Israel ter rejeitado Deus como rei, a destruição era certa. Mas o que nós vamos encontrar no capítulo 13? Que mesmo assim, Deus ainda vai falar para eles que não vai deixá-los abandonar ele de vez. Olha que uma bondade, irmão. A gente pensa que aqui é o final de tudo, que Deus vai mandar, meter o pau, e Deus ainda vai dizer que mesmo assim, Deus não vai deixar o povo abandonar. Ou seja, mesmo o povo querendo, Deus vai falar que eu não vou deixar vocês servir outros deuses. Então, é aquilo que eu falei na quinta-feira passada e falei no domingo. É como se existisse uma luta, Deus lutando com Ele mesmo, né? Entre a justiça e o amor dEle. A justiça é aquela que condena e o amor é a misericórdia que perdoa. Então, parece que Deus trava uma luta entre a justiça e o amor. Ele sabe que tem que destruir o pecado, ele tem que como é que eu falo? Tem que punir o pecado, mas o amor e a misericórdia ele é tão grande que mesmo assim ele ainda é bom para a gente. Enquanto a gente está respirando, Deus está dando mais uma oportunidade, né? Hoje é mais uma oportunidade que Deus está me dando. Amanhã será outra. Por isso que o amor de Deus vence a justiça, né? Só que vai haver um final. No dia que a gente morrer aqui, acabou. Aí não tem mais chance. Por isso que o jeito que Deus nos pega é que vai ser muito importante. Então, como eu não sei que dia que Deus vai me pegar, né? Ninguém aqui sabe, o que nós temos que fazer? Ficar à espera. É isso que nós estamos lutando aí, ó. Nós estamos lutando por isso, irmão. Nós não estamos lutando esperando que nessa terra nós vamos ter muitas coisas a mais. Não, nós estamos lutando porque compreendemos a palavra, compreendemos essa verdade e sabemos que Deus um dia vai nos chamar. E quando Ele nos chamar, nós queremos estar prontos para o que vem depois. Amém, queridos? O que vem depois é melhor do que o que a gente está vivendo hoje. O que vem depois é a eternidade, é a presença do nosso Deus, é como diz lá em Apocalipse, não vai ter choro, não vai ter sofrimento, não vai ter dor. Essa é a melhor parte que vem depois, e é por ela que nós estamos aqui hoje, né, irmãos? É por ela que a gente levanta de manhã, é por ela que a gente leva umas pancadas de vez em quando na cara, né, irmãos?
Por ela que a gente leva uns tapas aqui, por ela que a gente leva. O povo pensa que nós somos bobo, o povo pensa que o crente é bobo, o povo pensa que virar um crente, aceitar Jesus, é passar a ser bobo, mas é porque eles não entendem que o nosso alvo não está aqui, nosso alvo está lá na frente, e o que vem é infinitamente melhor do que o que a gente está tendo aqui. Então é isso que nós vamos ler, né? O colapso inevitável, Israel rejeita Deus como rei, a destruição é certa, mas mesmo assim, Deus ainda vai falar, eu não vou deixar vocês, né, para sempre, não vou deixar vocês me abandonar, de jeito nenhum, né? Então vamos ler capítulo 13, nós vamos ler todinho. Quando Efraim falava, tremia-se, era exaltado em Israel, mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu, está vendo? Pecou, né, adorando Baal e morreu. Agora multiplicam os pecados e da sua prata fazem mais de fundição, ídolos segundo o seu entendimento, todas as obras de artífices. Disse ele deles, ofereçam sacrifício humano e beijam os bezerros. Por isso serão como a nuvem da manhã, como o orvalho que cedo passa, como a palha que se lança da eira e como a fumaça que sai pela janela. Todavia eu, o Senhor, está vendo, ó, teu Deus que te tirou da terra do Egito, portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Está vendo o que Deus está dizendo aqui, irmãos? Olha, portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. É uma palavra muito de amor de Deus, de misericórdia, né? Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Quando eu os alimentei, eles se fartaram. Estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração, por isso se esqueceram de mim. Portanto, serei para eles como leão, como leopardo. Espreitarei junto ao caminho, como ursa roubada dos seus filhos, eu os atacarei e lhes romperei as teias do coração. Eu os devorarei como leão, um animal do campo os despedaçará. Para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, contra o teu ajudador. Está vendo, irmãos? Ó, para a tua perda te rebelaste contra mim. Veja que o povo rejeitou Deus, não quis Deus como rei. Onde está agora o teu rei? Está vendo? Para que te guarde em todas as suas cidades? Onde estão os teus juízes, dos quais disseste, dá-me reis e príncipes? Dei-te um rei na minha ira, e o tirei no meu furor. A iniquidade de Efraim está atada ao seu pecado, está armado. Dores de parto lhe sobrevirão, mas ele é um filho insensato, porque é tempo e não está no lugar em que deve vir à luz. Eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde está a morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua destruição? A compaixão está escondida de meus olhos. Ainda que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, se secará a sua nascente e se estancará a sua fonte. O seu tesouro será saqueado de todos os vasos desejáveis. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão a espada, seus filhos serão despedaçados e as suas mulheres grávidas serão abertas no meio. Veja, irmãos, então, o peso final do pecado, não tem dúvida. A nação vai colapsar porque rejeitaram Deus como rei e quiseram buscar reis para eles. E esses reis não vão poder socorrê-los. Por isso que a gente precisa entender que acima da humanidade, acima do homem está Deus. Porque nós precisamos dos homens, mas tem coisas que os homens não podem fazer. Amém, queridos? Amém? Nós precisamos de dinheiro, mas tem coisas que o dinheiro não vai poder fazer, né? Precisamos de saúde, mas tem coisas que a saúde não vai poder fazer. É nesse sentido que Deus está falando para eles aqui, olha, vocês me rejeitaram, né? E vocês vão receber o pagamento, porque o pagamento vai ser esse, né? Deus está dizendo para eles, né? Então a gente tem, e como Deus fez lembrança lá do deserto, fez lembrança das vidas passadas de Israel, a gente pode pegar para nós o seguinte, que o pecado, quando ele amadurece, né, o pecado quando ele fica velho em nós, ele conduz à morte, né? A prática do pecado, que a gente fica com ele ali um dia, 1 ano, 2 anos e não insiste nela, ela vai produzir morte, vai conduzir à morte, né? E isso é uma regra que Deus não quebra, irmão, tá? É uma regra que Deus não quebra. Insistir no pecado é nos conduzir para a morte.
E não apenas a morte física, que todo mundo vai morrer um dia, mas aqui também a Bíblia está falando da morte espiritual, aquela que distancia-nos de Deus para sempre. E é a pior, né, irmãos? Acho que a pior morte que alguém pode morrer é a morte que nos leva para longe de Deus. Essa aí é terrível, né? Essa não tem jeito, né? Bem, seguindo então, porque na verdade vamos chamar essa de morte final, né? Porque a primeira morte que o corpo leva, ela pode não ser a final, porque nós podemos herdar a vida eterna. Então, é muito sério, né, irmãos, a questão de insistir na vida do pecado. O capítulo 14, também, nós vamos falar ele só em um slide, né? Esse aí vai mostrar o convite final que Deus vai fazer para a restauração. E nós vamos ver Deus falando que o arrependimento vai trazer o perdão. Nós vimos no capítulo 13 que insistir no pecado conduz à morte. Agora Deus vai terminar o capítulo falando para nós, né, que o arrependimento traz o perdão. Ou seja, Deus fala que o salário do pecado é a morte, mas Ele nos dá a oportunidade de não morrer. Olha que bacana, né, irmãos? Se continuar no pecado, leva à morte. Mas o arrependimento nos livra desta morte. Então Deus é muito bom, amém, queridos? Deus é tremendamente bom. Ele não só fala da justiça, mas ele fala da misericórdia, fala do amor. Ele não só fala da condenação, mas ele fala como livrar da condenação. Então é isso que nós vamos ver do versículo 1 ao 9, que é o capítulo 14 todo. Nós vamos ver falar de cura, de amor e de renovação. Deus convida o povo a voltar, olha que bacana, prometendo para eles cura, porque o arrependimento certamente traz o perdão de Deus para o povo que Ele ama. Então, qualquer homem, qualquer mulher que se arrepender verdadeiramente dos seus pecados, vai receber o perdão de Deus, porque Deus é amor, Deus é misericordioso. Amém, querido? Aquele que confessa o seu pecado e larga e abandona, alcança a misericórdia. É isso que nós vamos encontrar, né? Então, o capítulo 14 está escrito assim, olha bem, já começa chamando: volta, Israel, para o Senhor teu Deus, pelos teus pecados você tem caído. Olha como é que Deus é bom, irmão. Vai terminar o livro dando essa oportunidade. Tomai convosco as palavras e voltai para o Senhor. Diz-lhe: perdoa toda a iniquidade, aceita-nos graciosamente, para que ofereçamos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Não vos salvará a Síria. Está vendo? Ó, Deus está falando, a Síria não pode salvar vocês não. Lembra que eu falei que tem coisa que o dinheiro não pode fazer, né? Tem coisas que o médico não pode fazer, tem coisas que o advogado não pode fazer. E é isso que Deus está falando, a Síria não vai poder salvar vocês. Não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos não diremos mais: tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcançará misericórdia. Eu sararei a sua apostasia. Está vendo Deus falando? Eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e espalhará suas raízes como o cedro do Líbano. Se estenderão os seus ramos e a sua glória será como a da oliveira, o seu odor como o cedro do Líbano. Voltarão a habitar na sua sombra, serão vivificados como trigo e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Ó Efraim, que mais tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Eu sou como o pinheiro verde, de mim vem o teu fruto. Quem é sábio para que entenda essas coisas e prudente para que as saiba? Os caminhos do Senhor são retos, os justos andam neles, mas os transgressores neles tropeçam. Está vendo, irmão, como é que Deus está propondo para nós aí o convite para a cura, para a renovação, para a vida, para a restauração, né? E mostrando para nós também, né, irmãos, que os caminhos do Senhor são retos, né? O caminho de Deus é na retidão. Tudo aquilo que não é na retidão não é de Deus. Toda proposta desonesta não é de Deus. Toda proposta que foge princípios éticos, morais e bíblicos não é de Deus, porque os caminhos do Senhor são retos. E está dizendo que os justos andam nele. Já os transgressores tropeçam nele, né, irmão? Não dá para andar num caminho reto, o transgressor, ele não vai gostar. O transgressor não gosta de nada honesto, não gosta de nada direito, né? Conheço uma pessoa que tentei de todas as formas ajudar o cara a andar no caminho reto, mas não tem jeito, sabe?
quando o cara gosta do caminho todo, né? Não adianta, né? Eu fiz de tudo, eu, mas a Silvia, ajudando, papai, vamos pelo caminho certo, o caminho é esse. E eu sentava e conversava, não, agora eu vou. E nada. É isso que Deus está dizendo aqui, irmão. O ímpio não consegue andar no caminho reto, porque o caminho reto é de Deus. O ímpio não consegue, porque exige dele andar em retidão. É o caminho da honestidade, é o caminho da sinceridade. É aquele caminho que você se preocupa com o que Deus está vendo e não com a aparência que os outros estão vendo. Porque os que os outros veem é o que nós estamos fazendo aqui agora. Aqui todo mundo vê. Mas no secreto, nosso coração, da nossa alma, na distância, sozinho, é ali que está o verdadeiro homem, a verdadeira mulher. É ali que está o homem reto, a mulher reta. É aí que a gente viu os caminhos de Deus. Porque, na verdade, a retidão na rua é mostrada pelo homem que é reto. O homem que é reto, ele é reto na rua, no meio de todo mundo. Não apenas só quando está no meio de todo mundo, né? O tempo todo. É isso que ele está dizendo para nós, né? O livro vai terminar dizendo isso. Que esse é o caminho de Deus. Esse é o caminho da cura. Esse é o caminho do amor. Esse é o caminho da renovação. E este é o caminho da restauração. É o caminho por onde o justo vai andar. Já o ímpio não vai conseguir, ele vai tropeçar. O transgressor vai tropeçar nele, né? Tem muita gente que vem para o Senhor, vem para a igreja, começa a andar nos caminhos do Senhor. Mas como ele insiste em viver na transgressão, ele tropeça. Porque está dizendo aqui, olha, o caminho do Senhor é reto, os justos andam nele, mas os transgressores neles tropeçam. Não tem jeito, não consegue. Vai tropeçar. Por quê? Porque a insistência em viver na transgressão não combina com o caminho de Deus. Não combina com a proposta de Deus. Porque a proposta de Deus, ela entra em choque com as coisas erradas. O tempo todo, Deus vai nos chocar no momento que a gente quiser viver alguma coisa errada. Ele vai entrar em choque com Deus o tempo todo. Então, é essa questão que não funciona, né, irmãos, para Deus. Então, o livro vai encerrar com esse encerramento teológico, né? Terminando como começou. Na verdade, o livro termina como começou, né? O livro começou lá atrás com um amor ferido, né? Um amor ferido, né? Quando Deus vai falar para Oséias assim: vai, toma uma mulher de prostituições e tenha filhos com ela, porque a terra se prostituiu, desviando do Senhor. Ele foi e tomou. Depois ele vai dizer que isso é um símbolo, um exemplo do amor fiel dele para com Israel, que vivia no pecado. Então vai terminar do mesmo jeito, né, irmão? Um amor ferido, mas um amor fiel. Qual o amor ferido, irmãos? O amor de Deus. Deus acabou de dizer para eles todas as coisas que eles fizeram de errado, e vem e diz para eles: eu vou sarar a tua apostasia, eu vou te curar, eu vou te libertar, né? Vou sarar o seu sofrimento, né? A Síria não pode salvar, ninguém pode salvar, mas eu vou te salvar. E termina dizendo que o caminho do Senhor é reto. Os sábios vão andar nele, mas os transgressores não vão conseguir, eles vão tropeçar. E termina exatamente como começa, como eu disse, né? O amor de Deus, o amor puro, o amor do esposo, ferido, né? Porque a esposa, ela é infiel, Israel é infiel, e Deus indo atrás falando: eu vou te restaurar, eu vou te comprar de volta, você vai caminhar comigo, né? Mesmo você não querendo, eu não vou deixar. Que bacana, né, irmãos? Então, para a gente concluir, apesar que não tem aqui para os irmãos ler, qual o conhecimento de Deus que a gente pega desses 2 capítulos? Que Deus é o único Salvador e fora dele não há vida. É o que ele está dizendo no capítulo 13. Não adianta vocês procurarem outros reis, não adianta procurar ajuda, porque eu sou o único que pode salvar. Então a gente encontra aqui qual o conhecimento? Que Deus é o único que pode salvar. Fora de Deus não há vida, fora de Deus não há salvação, fora de Deus não há solução. Se a gente estiver vivendo um momento difícil na vida, poxa vida, entrega tudo para Deus, porque Deus é o único que pode nos salvar, é o único que pode nos ajudar, é o único que pode nos socorrer. O verdadeiro socorro vem de Deus. E do capítulo 14, nós encontramos que Deus cura, que Deus restaura, que Deus renova aqueles que tornam a Ele com sinceridade. Deus é o quê? Deus é tudo isso. Deus é cura, é restauração, é renovação, Deus é amor para aquelas pessoas que procuram Ele. Quem quiser se entregar a Deus, vai provar isso que Deus tem: cura, restauração, renovação, amor, graça e, acima de tudo, acesso à vida eterna, que é o melhor de tudo, né, queridos? E a doutrina que a gente pega desses 2 capítulos
é que Deus é o único Salvador. Não existe outro Deus que possa salvar, livrar, né, um homem, livrar uma nação, né, e que ele julga o pecado. Deus, nós estamos vendo o tempo todo essa regra. Deus julga o pecado, mas ele oferece a restauração. Ele oferece de graça a oportunidade de não ser condenado pelo pecado. Engraçado, irmãos, é que Deus nunca vai condenar sem oferecer a oportunidade do perdão, né, da restauração. E, porém, só existe perdão quando há arrependimento verdadeiro. Por isso que nós colocamos aqui, Deus julga o pecado, mas oferece restauração completa para quem se arrepende. Porque não existe esse negócio de pensar que existe perdão se não há arrependimento. Todo o perdão, ele surge depois de um coração arrependido. O coração é contrito, ele se arrepende, e aí o perdão toma lugar. Então, por isso que é importante a gente entender esse caminho, né? Não há nada de graça na Bíblia, né, irmãos? A verdade é essa. Eu costumo dizer que não tem nada de graça. Nem a salvação, que é pela graça, é de graça. Porque se você não crê, você não pode alcançá-la. Então, ela tem um preço. O preço Jesus pagou na cruz e agora, pela graça, pela fé, nós alcançamos esta graça bendita e essa graça maravilhosa. Para a gente só concluir assim, no geral, o que a gente viu desde o início, desde o primeiro capítulo de Oséias? Nós vimos que Deus é um Deus que gosta de relacionamento com o ser humano. Desde Gênesis nós vimos Deus no relacionamento dele com Adão e com Eva, né? Deus se envolve, Deus, de certa maneira, sofre com a infidelidade, não no sentido de sofrer igual nós sofremos, mas ele é machucado, né? Deus é ferido, Deus ele chega ao ponto de se irar por causa do pecado. Então, de certa forma, Deus não gosta da infidelidade do seu povo. Quando o povo é infiel, o coração de Deus fica ali, de certa forma, entristecido, né? Deus disciplina com justiça, Deus é justo, mas Ele disciplina, e que Ele também nos restaura. Vimos que Deus é esse amor disciplinador, né? É amor que disciplina, que põe em ordem, que direciona, é um amor que corrige, que restaura. Deus tem esse amor que fere, mas que cura, né? Por que Deus fere? Porque quando a gente peca, Ele fere, Ele pune, mas Ele cura também. E Ele atrai novamente para Ele, para um relacionamento com Ele, igual nós estamos vendo aqui, né? Ele não deixa a gente abandonado, Ele sempre está dando oportunidade. As pessoas é que não valorizam isso, porque elas não sabem, né? Nem um pouco do que Deus pode fazer por nós. Se o ser humano soubesse o que Deus pode fazer por ele, o povo voltaria para Deus. Amém, queridos? A gente fica confiando em entrar um presidente bom para resolver as coisas, a gente fica pensando em entrar um prefeito bom, a gente fica pensando em entrar alguém bom para poder resolver. Mas se nós, de fato, soubéssemos o que Deus pode fazer por nós, poxa vida, hein? Seria tudo tão diferente. O mundo precisava saber, né, isso. Deus é um Deus que ama de forma redentora. Ele busca o fiel, né? Ele busca o fiel, Ele paga o preço da restauração e conduz a gente para o relacionamento com Ele, né? Ou seja, Deus nos chamou. Se um dia você aceitou Jesus, saiba que Deus te chamou porque Ele quer te conduzir a um relacionamento com Ele. Deus quer que você tenha um relacionamento com Ele, que você conheça Ele através, né, da palavra, da experiência, né? E também vimos que Deus é um Deus da verdade, né? Deus é Deus que rejeita a má fé, né? Rejeita tudo aquilo que é mentira, que é engano, porque Ele é um Deus da verdade, Ele conhece toda a verdade. Ninguém mente para Deus, né, irmãos? Eu não minto, os irmãos não mentem para Deus. A gente pode mentir para o outro, né? Pode mentir para todo mundo, mas não tem jeito, porque Deus é um Deus que rejeita essa má fé, essa mentira, né? E que Deus responsabiliza os líderes, todos nós que lideramos, Deus coloca sobre nós essa responsabilidade, né? E os líderes infiéis são denunciados, aqueles que não caminham na fidelidade, Deus não deixa passar. Nós vimos isso, que Deus condenou os líderes de Israel, os líderes religiosos, várias vezes, né? Vimos que Deus não compactua com religião orgulhosa, né? Deus se retira de ambientes onde não há verdade, exatamente para provocar arrependimento, né? Toda vez que Deus trata com a gente, Deus está provocando o arrependimento, tá, irmãos? Quando Deus deixa você passar por uma luta, Ele está te chamando.
está nos chamando para o arrependimento, porque Deus não é ruim. Então, Ele faz isso, né? Ele não compactua com práticas que distanciam da gente, né? E Ele sempre está nos chamando, né? Chamando para voltar para Ele. Então, luta e dificuldade, guarda isso, é um chamado de Deus para a gente voltar para Ele, para a gente clamar, ouvir a voz dEle, né? Ver o que Deus está querendo para a gente, porque a tendência da gente é pensar que tudo que acontece com a gente de ruim, que foge o padrão, é o diabo que está punindo a gente, e pode não ser, né, irmãos? Pode não ser, pode ser Deus tentando te ajudar, porque Deus não é todo poderoso. Vamos pensar, irmão, Deus não é o todo poderoso, Ele pode tudo. Se Ele não quisesse que eu vivesse algo, o que Ele faria? Ele é todo poderoso, Ele simplesmente ia me livrar daquilo. Então isso aí é teologia errada, irmão, que às vezes coloca a gente contra Deus e contra o plano de Deus, né? Tem coisas que eu não posso aceitar mesmo. Por exemplo, aquilo que a Bíblia diz que eu não posso, pecado. É aí que eu devia falar, eu não aceito isso na minha vida. Mas isso a gente não fala. Por quê? Porque na verdade, irmãos, tem coisas que vêm de Deus, tudo vem de Deus. Jesus não murmurou de nada que aconteceu com ele. Não é, irmãos? Não murmurou. Na hora que ele quis pedir Deus para passar dele aquele cálice, ele foi humilde para dizer, contudo, né, seja feita a tua vontade. Ali mostrou um lado, igual eu e você, querer livrar de um problema, pediu Deus, mas ele falou, não, Deus, eu prefiro fazer a vontade do Senhor e não a minha. Então, a gente precisa entender, eu também não concordo, irmão, eu concordo com, se eu estou passando uma dificuldade, eu ir para os pés de Deus e falar, Deus, por que eu estou passando por isso? Pode ser a mão de Deus, pode ser Deus mandando eu mudar de vida, não é? Pode ser um punhado de coisa. É o que eu falei. Não precisa de Deus nos livrar da fornalha de fogo. O que importa é Deus estar lá dentro com a gente. Amém? Se agradar a Deus. E não entrar na onda, no modismo, que diz aí que tudo tem que estar muito bem, não pode adoecer, não pode faltar nada. E enfim, poxa vida, quanta coisa Deus nos ensina na falta. Nossa, quanto eu já aprendi na falta. Já que eu partilhei com os irmãos, um tempo em que o dinheiro era muito curto, então mesmo na escassez, mesmo na falta, Deus está conosco. O apóstolo Paulo falou que ele sabia passar por tudo isso, sabia ter abundância e também ter necessidade, sabia de tudo. Então a gente precisa crescer, né, ao ponto de entender isso. O que Deus pode fazer por nós é tremendamente grande e bom, e tudo que Deus faz é bom, mesmo a luta, mesmo o sofrimento, mesmo a falta, mesmo as dificuldades, com Deus é muito bom. Amém, queridos? É muito bom mesmo, né? É isso que nós aprendemos. Então, o livro de Oséias traz tudo isso para nós. E a gente termina, então, com Deus falando com o povo dele que na verdade, eles são infiéis, mas ele não vai ser infiel. O povo é ruim, mas ele não vai deixar o povo caminhar no próprio caminho. Amém, queridos? Deus abençoa cada um dos irmãos, assim nós encerramos o livro de Oséias. Já comecei a preparar o livro de Joel, mas eu não apressei muito, porque temos um tempo, essa semana toda. Mas aí nós vamos fazer o Joel 1, 2 e 3, para não ficar agarrado. Aí domingo que vem nós vamos estudar o Joel 1, Joel 2 e Joel 3. Ó, domingo que vem, falei errado. Quinta que vem, o Joel 1, Joel 2 e Joel 3. Porque é só 3 capítulos. Para a gente vir aqui estudar um, depois vir aqui estudar mais 2, a gente também, né, não precisa. A gente talvez estende uns minutinhos e nós vamos caminhando na Bíblia assim, desse jeito, amém? Oremos. Muito obrigado, meu Deus, te agradeço imensamente por podermos concluir o livro do estudo de Oséias. Muito obrigado, é um prazer, um privilégio ler a Bíblia e não buscar interpretar a Bíblia da nossa maneira, mas buscar interpretar a Bíblia usando a própria Bíblia, usando o conhecimento da teologia para o nosso coração. Obrigado. Ajuda-nos a compreender mais do Senhor e aplicar na nossa vida, e que tudo que nós estivermos estudando seja instrumento do Senhor para nós mudarmos, nós transformarmos nossa vida e caminharmos no conhecimento do Senhor. Sabemos que as pessoas têm andado distante do estudo da Tua Palavra, as pessoas têm aprendido muito na internet, e muitos desses ensinamentos, ó Deus, não condizem em nada com o Senhor, nem com o caráter do Senhor, mas nós te pedimos misericórdia e graça, que haja uma renovação em nossa nação, no nosso país, e que as pessoas se voltem para a Bíblia. Muito obrigado mais uma vez, te agradeço e peço a tua bênção sobre cada vida que tem estado conosco no estudo da palavra. Peço ao Senhor que abençoe o irmão Hélio, a irmã Graça, que vão
fazer essa pequena viagem. Que a graça do Senhor seja sobre eles, dando saúde, força e condições. Obrigado, meu Deus. Mais uma vez eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoa, em nome de Jesus.